Saudações a todos, Vinícius Pinheiro falando, sejam bem-vindos ao Entre Linhas do Contemporâneo. Nós estamos aqui na nossa playlist que faz uma resenha no formato de audiovisual de toda a obra A História da Filosofia de Nicolas Banhamo. São 12 volumes, nós estamos aqui rumando para o final do volume 1. Nós já vimos Platão, está encerrado, a gente está agora no capítulo 10, que trata sobre a Antiga Academia, e o próximos vídeos serão sobre Aristóteles, a partir do capítulo 11. A Antiga Academia ela é um capítulo que o Banhamo nos traz, apresentando para nós os chamados neoplatônicos, né? É o platonismo. Por que essa é uma questão de relevância para nós? Para entendermos que uma coisa é o que um pensador criou, né? Uma coisa é a escola concebida por um determinado autor. E outra coisa é o desenvolvimento feito por outros autores, por outros pensadores, a partir de uma obra originária. Então, a Antiga Academia ela está fazendo referência a esses pensadores, né? A esses autores que são continuadores de Platão. Então, o que nós estamos falando agora é sobre platonismo. É um capítulo bastante curto, não que não seja interessante, mas porque a obra originária é a obra de Platão. Então, estou até computando aqui, estamos com 1, 2, 3 páginas, né? É um capítulo bastante curto. E quem estiver acompanhando é o capítulo 10, no meu caso começa a partir da página 139. Estamos utilizando aqui a edição do Editorial Presença, que é uma editora portuguesa, estamos na 7ª edição. Bom, o primeiro autor apresentado aqui pelo Banhamo é Espeusipo, um autor que ele foi um dos líderes, né, um dos organizadores da academia depois da morte de Platão, porém ele se opõe a algumas posições platônicas, né? Eu vou ler aqui um trecho do Banhamo. Espeusipo afastou-se da oposição platônica entre conhecimento sensível e conhecimento racional, admitindo uma, entre aspas, sensação científica como fundamento do conhecimento dos objetos. Em lugar das ideias platônicas, admitia como modelos das coisas os números matemáticos que distinguia dos sensíveis. Então, repara que, de uma certa forma, esse autor ele vai adiantar uma das críticas que vai ser feita por Aristóteles, né? Aliás, o Banhamo ele menciona que Aristóteles se valeu desses platônicos para poder fazer a crítica do pensamento de Platão. A gente sabe que Aristóteles foi o principal discípulo de Platão, mas isso não significa que ele foi um continuador stricto sensu do pensamento de Platão. O que vai ter de herança entre eles é a questão da racionalidade e do centralismo ao redor, digamos assim, daquilo que é antropocêntrico, para poder conceber. Mas, no mais, Aristóteles ele se afastou bastante, mas Aristóteles são os próximos capítulos. O outro autor apresentado pelo Banhamo é Xenócrates, que também foi um gestor, digamos assim, da academia, a escola deixada por Platão, e do ponto de vista do desenvolvimento da ética, Xenócrates ele reproduz Platão. Então, Xenócrates coloca a felicidade na posse da virtude dos meios para conseguir. Conta-se a seu respeito um dito de espírito cristão. O simples desejo equivale já à execução da má ação. Que é interessante perceber que na filosofia medieval, que a gente vai começar a estudar, em especial a partir do volume 3, né, em que pese no volume 2 já se inicia isso, volume 2, 3 e 4 da obra do Banhamo, eu estou olhando aqui no índice que tem atrás, tá? Eu não sei decorar essas coisas. Serão 3 volumes que vão ficar tangenciando filosofia medieval, né, que vai ter um ponto de contato muito grande com a teologia. E vários desses teólogos cristãos, eles pegaram partes, né, do pensamento de Platão e Aristóteles para desenvolver as suas teorias. Então aqui já tem um esboço, né, de um adiantamento desse tipo de episódio. E Xenócrates também, num contexto típico do seu tempo, ele é um autor que traz uma nova definição sobre a alma, né, diferenciando-se de Platão, portanto. Ele vai dizer que a alma são ideias números, e não apenas uma idealidade, como seria em Platão, né? Então, para ele, a alma é um número que se move por si só. Nessa definição, evidentemente, entendia por número
a ordem ou a proporção que já Platão indicara com a mesma palavra. Segundo parece, deve atribuir-se a Xenócrates a doutrina das ideias números, referida por Aristóteles como característica dos, entre aspas, platônicos. Depois disso, tem mais dois autores, Polemon e Crantor, que a Banhama apresenta junto, né? Estou no parágrafo 64, para quem estiver acompanhando aí. Então, segundo a Banhama, o Polemon, ele apresentava no seu ensinamento, que era predominantemente moral e que consistia em afirmar a exigência de uma vida conforme a natureza, exigência essa que o aproximava dos cínicos. O cinismo filosófico é um dos próximos capítulos que a gente vai estudar. Ele vai estar lá no capítulo, no volume 2, eu acredito. Não estou achando aqui, mas eu acredito que seja lá no volume 2. E é só isso sobre Polemon, né? É um autor que a gente tem poucas referências. E Crantor, que é o outro autor, ele é apresentado por Abanhamo como um comentador, né? Mais um dos muitos comentadores do pensamento de Platão. No limite é o que nós estamos fazendo aqui com esses vídeos, né? Abanhamo vai ser eterno e eu, um mero comentador, que fez um monte de vídeo que pouca gente viu, pouca gente se interessou, mas está servindo aí de ensaio. Heraclides do Ponto é outro autor que ele acaba fazendo uma reconfiguração do pensamento de Demócrito. Então, a partir do contexto platônico, ele reconfigura o pensamento de Demócrito. Então, segundo Abanhamo, no lugar dos átomos, que não sei se vocês lembram, mas nós comentamos em outros vídeos, a teoria atômica ela começa com Demócrito. É claro que não é a mesma teoria atômica de hoje, né? A mesma teoria adotada pelos físicos e pelos químicos, é diferente. Em que pese a ideia originária ela ser muito parecida, né? Para Demócrito, a existência das coisas é reduzida a átomos. Átomos seria a menor unidade da existência, no pensamento de Demócrito. E ele concebia, né, diferentes tipos de átomos, e átomo do grego significa o indivisível. Quer dizer que menor que isso não existe. Eu não sou físico, químico, ao contrário, eu sempre fugi das disciplinas de exatas, né, eu sou de humanos, mas pelo pouco que eu sei de teoria atômica, não se pensa mais assim os átomos. Existem unidades menores que os átomos, prótons, elétrons, nêutrons e outras menores ainda, né? Mas o Heraclides ele vai dizer que os átomos, no lugar dos átomos da teoria de Demócrito, Heraclides pôs os, entre aspas, corpúsculos não coligados, isto é, corpos simples com os quais a inteligência divina teria construído o mundo. Ele contribuiu também para a astronomia, admitindo o movimento diurno da Terra e opinando que Mercúrio e Vênus giram ao redor do Sol. É interessante perceber que essa questão do heliocentrismo, geocentrismo, que na Idade Média para a Idade Moderna aqui vai ser discutida com muito peso, ela já passou pelo crivo da análise desses autores bastante antigos, né? E é um assunto que parece que não, mas é pertinente hoje ser discutido porque nós estamos num contexto de negação do pensamento científico, né? Nós temos alguns vídeos também que foram gravados e outros que estão sendo preparados para tratar da chamada pós-verdade. Um momento histórico que nós vivemos é caracterizado pela chamada pós-verdade, né? Significa que as convicções pessoais elas se apresentam com mais autoridade, elas se apresentam com melhor elementos de veracidade do que o discurso científico, né? É uma questão que a gente está discutindo também, a gente anuncia quando começar a colocar mais vídeos aí para vocês. E, por fim, Eudóxio. Eudóxio, que é apresentado pelo Abanhamo como um famoso astrônomo, e que Abanhamo utiliza-se de Aristóteles para comentar Eudóxio. E o que acontece, segundo Aristóteles, Eudóxio considerou as ideias como estando misturadas com as coisas de que são a causa. Abre aspas, do mesmo modo que a cor branca numa mistura é a causa da brancura de um objeto. Parece assim que as aproximava das homeomorias de Anaxágoras, que estão todas misturadas umas com as outras. E no campo da ética, Eudóxio considerava o prazer como bem, doutrina essa que vem de Platão. Bom, é isso por enquanto. Bom, pessoal, agradeço bastante aí vocês terem
assistido o meu vídeo. Esses vídeos estão sendo produzidos no contexto de um grupo de estudos em História da Filosofia. Esse grupo de estudos, para quem se interessar, tem um link aí na descrição do vídeo para poder acompanhar a sua forma de funcionamento. A pretensão é fazer vídeos diários que vão ser sempre postados às 14 horas. Né? Esses vídeos não são ao vivo, esses vídeos são gravados. Eles estão sendo feitos no contexto do grupo de estudos. Então, qual que é a nossa ideia? Né? Quando a gente se encontra no grupo de estudos, é já partir para o debate dos textos. E esses vídeos eles ficam servindo como resenha, né? Para a gente não obrigatoriamente ter aquele momento de resenha no momento do encontro do grupo de estudo, né? Para poder poupar tempo. A real é essa, né? Para poder poupar tempo. Aí já estou produzindo aqui esses vídeos. E para mim também é um prazer, né, produzir esses vídeos. É um ensaio, né? A carreira docente, ela, em contexto de pandemia, é o que todo mundo discute. Ela vai migrar, né, tendencialmente para a forma remota, para a forma à distância. Ou seja, o professor tendencialmente vai virar youtuber. Essa é a realidade. Então, estou eu aqui me ensaiando, estou eu aqui praticando. Obrigado e até a próxima.